tudo bem com você? Este é mais um episódio do nosso Cine Girls. Eu sou a Jessie Lodge e essa é minha fiel companheira, a Aline Kalai. Hello, senhora Jessie Lodge. Vai ser com um ar de suspense, talvez, esse episódio hoje? Olha, esse episódio, eu só tenho uma coisa pra falar, ele tá babado. Ele tá babado. Eu acho que vai ser o melhor episódio desse ano. Ai, dei um spoiler. Eu acho que todo episódio a gente acha que é o melhor, né? Vamos pensar que a gente tá se superando? Vamos pensar que a gente tá se superando. A gente já queria fazer esse episódio faz um tempão, né? Mas nada é melhor do que agora pra lançar ele. Por quê, senhora Jessie Lodge? Porque esse diretor está em evidência. Este diretor, eu estou falando de Christopher Nolan, que é o tema do nosso episódio de hoje, com um filme que está no cinema, que é o Oppenheimer. Por isso que eu falei que era o melhor, porque pra mim esse é o melhor filme do ano. E eu nem quero, assim, ó, vai ter outras estreias? Vai, mas assim, eu nem quero saber, gente. Fã é fã, gente, fã é fã. Não tem jeito. Fã é fã. O Oppenheimer é o filme do ano pra você. É o melhor filme que você assistiu esse ano. É o melhor filme que eu assisti esse ano. E eu tô apostando muito alto nele. E o nosso convidado de hoje também é muito fã desse Vamos saber diretor. O que ele tá achando. Vamos saber. Nosso convidado de hoje é o Bruno Carnavale. Quase que eu falei o teu sobrenome errado, mas eu aprendi direitinho. O Bruno, gente, trabalha como desenvolvedor. Ele é apaixonado por games e é cinéfilo também. E é um dos fãs do Christopher Nolan aqui de Florianópolis, que eu já sei, porque ele vai em todas as estreias, ele conhece sobre o diretor. Então seja muito bem-vindo, Bruno. Bom, muito obrigado. Queria agradecer pelo convite de vocês para participar aqui, porque nunca tem um momento ruim realmente, né, a gente falar de uma coisa tão legal quanto o cinema, né, quanto até ainda mais o Chris Nolan agora com o filme dele, então, bem massa. Legal, obrigado por você ter aceitado. Conta um pouquinho pra gente aí da sua história com o cinema, de como que você começou a gostar muito do Nolan. Qual que é a tua história aí de cinema? Bom, basicamente eu sempre fui muito fã de, tipo, realmente o ato de sair de casa para ir no cinema, né, tipo, aproveitar lá a experiência na telona e tal. E eu acho que o Christopher Nolan acabou me capturando quando eu assisti alguns dos filmes dele. Primeiro eu comecei assistindo em casa, depois eu fui realmente no cinema. Mas a maneira como ele consegue, tipo, intrigar a audiência, a contar uma história realmente que a maior parte dos filmes dele não é linear, é extremamente confusa e realmente acaba gerando um mistério que confuso, mas bem amarrado, né? Exatamente, exato. Muito. Sempre tem meio que, tipo, uma reviravolta ali no final, uma explicação ou não, né? Mas realmente deixa com aquele gosto de, tipo, quero mais, sabe? Então, tipo, eu sempre acabo voltando a ver os filmes dele. E são bem variados até, né? Tipo, acaba tendo vários estilos ali, tanto suspense, quanto guerra, quanto ficção científica, quanto várias outras coisas. Então, eu acho muito massa. Eu acho o Oppenheimer uma coisa bem diferente do que ele costuma fazer, assim, né? Especialmente porque ele tá fazendo aí uma recapitulação histórica, né? Que é diferente, né? Teve o Dunkirk ali, mas não é exatamente isso, né? Mas eu acho que é uma das primeiras, tipo, biografias que ele faz, né? E ele começou logo com uma figura tão polêmica e dual, né? Porque o Oppenheimer, ele é muito dual, né? Ele é um gênio, mas ele tem o peso aí de ter feito a merda, né? Pra não falar em outras palavras. É uma das pessoas mais importantes do mundo, mas ele não fez uma coisa tão legal, né? Quer dizer, nada legal, né? Ele criou uma bomba atômica que pode acabar com o mundo, segundo a história do filme também, né? Não é nenhuma novidade, não é nenhum spoiler aqui. A gente tem aí um ponto no filme que eu acho muito importante naquilo tudo, assim, a gente já vai começar falando do Oppenheimer. Vamos falar de Oppenheimer. A gente já vai começar de Oppenheimer. Vamos ver se a gente não termina falando dele também, porque eu acho que, né? Mas que pra mim ali pra mim o que pega muito, assim, é a mente perturbada dele, assim, né? O filme é muito mais do que a criação da bomba atômica. Ele é a mente do Oppenheimer, né? Exatamente. E aí a gente tem que entrar no mérito também, a gente abriu esse episódio pra falar de Nolan, mas a gente precisa entrar no mérito de Cillian Murphy, né? Foi perfeita a escolha desse ator. Que gênio! Ele ficou extremamente característico do Oppenheimer. Nossa, ficou assim demais. Se você comparar a foto dele com o Oppenheimer e foto também do Robert Downey Jr. com o Strauss, gente, eles foram, olha, perfeitos para o papel. Não tenho que pôr nem o que tinha. O Murphy, na verdade, a gente já viu vários displays da atuação dele realmente, né, no Peaky Blinders, até como espantalho no outro filme do Nolan, né? Também. Ou até na Origem também. Então, porque ele tá no Batman também, né? A gente não falou dele ainda, mas vai falar. A gente sabia que uma hora ele ia estourar, né? A gente sabia que uma hora ele ia estourar. Com certeza. E ele tá brilhante nesse filme.
Mas isso que você falou da mente, né? O que, gente, tem uma coisa que eu quero falar. Esse é o meu filme favorito do ano, não tenho o que dizer. Esse filme, pra mim, de 3 horas, ele passou em 30 minutos. Quando eu vi, o filme tinha acabado. E você fica o tempo todo ali na cabeça do personagem, do Oppenheimer. Sim. Então, assim, o enredo, o roteiro, foi assim... Eu só posso dizer uma palavra sobre esse filme. Sensacional. Ele é um filme genial mesmo, em todos os aspectos, assim, não tem o que falar. Ele não é o meu filme do ano. Pra mim, é. Pra mim, não. Você não vai me dizer que o Barbie é o seu filme, né? Então, tem uma disputa Barbie. aí, né? Barbenheimer, Claro. acho que a Barbie se aproveitou, o Oppenheimer se aproveitou bastante do hype da Barbie também. Talvez se não tivesse sido lançado no mesmo dia, ia ficar um pouco apagado como ficou Missão Impossível. Que eu achei que ficou um pouco apagado. Foi. Que é um filme ótimo também. Mas, gente, assim, não dá pra comparar a grandiosidade de uma coisa com a outra, assim. Missão Impossível ficou apagado porque é o lugar dele é de apagado mesmo aí. Mas quando a gente coloca esses 3 filmes juntos... Não tem o que dizer. O Oppenheimer é sempre o melhor. Não tem a fotografia do Oppenheimer, a ideia do IMAX, eu não sei explicar. Eu gostei muito de Barbie também, mas não tem explicação. Eu achei muito interessante como no Oppenheimer eles contaram a história meio que de 2 pontos de vista, né? Querendo ou não, a parte em preto e branco a gente viu que era aquele ponto meio terceira pessoa, né? Não do Oppenheimer realmente. E as partes que era mais, tipo, colorido era realmente o Oppenheimer, que era o personagem que tava exposto ali, sabe? Eu achei que foi uma maneira bem diferenciada de contar a história, realmente. E ajudou um pouquinho a entender a linha do tempo, querendo ou não, né? Porque senão teria ficado muito confuso. Eu não sei vocês, mas uma sensação que eu tive, às vezes, é que eu tava em 2 filmes diferentes, assim. Mas é uma sensação muito boa. Porque ele tem aquela pegada bem de fotografia forte, de cores. E ponto alto do filme pra mim, tá? Edição e mixagem de som. Também. Genial, tá? Porque, cara, você dizem que você não escuta o barulho de uma bomba atômica, né? E aí, como ele conseguiu fazer e misturar o som com o não som, porque tem que ter um não som ali. Eu acho genial. Mas a impressão que eu tenho é que eu tava em 2 filmes. E isso eu achei bom, tá? Um filme de tribunal misturado com um super thriller, assim. Tipo, eu achei... Eu senti, tipo, quando eu tava mais pro final, ali naquela parte onde estavam julgando os Trolls, né, e tudo, eu senti, tipo, eu meio que lembrei, assim, eu fiquei... Cara, teve a bomba atômica nesse filme, né? Tipo, realmente foi, tipo, um filme, assim, que... Mas é isso. Foi dividido, assim, sabe? Foi muito legal. E tu tá com um filme fresco na cabeça, porque tu assistiu ontem, né? Exato. Então ainda tá... Sim. Eu assisti tem uma semana. Eu assisti no domingo da estreia, porque eu não consegui comprar pra estreia, né? Eu fui assistir Barbie, daí eu queria assistir os 2, mas eu não tinha mais ingresso. Eu também fui ver Barbie, na real. Então... Mas, falando de Nolan, essa questão da passagem de tempo, assim, ele trabalha muito com isso nos outros filmes dele também, né? Tanto no ele brinca com o tempo nos filmes dele. Isso eu acho muito interessante do Nolan, assim. Tô falando ali do Tenet, da Origem, ele brinca com essa questão do tempo. Especialmente no Interestelar, né? Especialmente no Interestelar, que na minha visão é o 2º melhor filme dele. De todo... Não vou perguntar qual que é o primeiro. É o Oppenheimer. A gente faz um rankzinho no final aqui, top 3. Vai ser até difícil fazer esse top 3, porque assim, pra eu amo todos né? os filmes. Eu só não assisti me perdoe, Christopher, por favor. Que foi o Amnésia, que é o filme mais antigo dele. E é legal essa construção que ele faz com essa brincadeira com o tempo, assim. Isso é uma das coisas que me chama mais atenção hoje na filmografia dele. Gosta? Eu acho assim, é aquela coisa, é aquela confusão que ele cria e aí tá tudo amarrado. Na verdade, não é confusão nenhuma, tá tudo ali. Uma hora você vai saber, né? E o final é sempre surpreendente. O final é sempre surpreendente. Isso não tem como adivinhar. É meio uma entrevista que ele deu, acho que recentemente, em relação ao Oppenheimer, que foi essa parte justamente de que ele gosta que a história não esteja entendida, porque fora isso não tem nada pro espectador descobrir no filme, sabe? E ele faz isso, como vocês acabaram de falar, ele faz isso muito bem, sabe? Tipo, tem toda a história ali que de alguma forma no final toda tá interligada e explica o que rolou o filme inteiro, sabe? Eu acho genial, realmente. A gente vê isso especialmente na Origem e no Interestelar, né? Eu acho que ele é o diretor que sabe fazer isso mais bem feito hoje em dia. Porque até nos próprios Batmans, que a gente vai falar aqui deles depois, você não consegue adivinhar o que vai acontecer. Você tem uma leve, mas você não consegue adivinhar o que vai acontecer no final, né? Dos filmes do Batman eu tenho uma opinião de que ele, na verdade, os filmes são meio que um estudo de personagem daqueles dessa dualidade. Exato.
Tipo, tanto do Batman, principalmente no Cavaleiro das Trevas, com o Coringa, sabe? Tipo, a grande dualidade desses dois personagens, sabe? Tipo, a rivalidade que eles têm ali é muito bem mostrada, sabe? Tipo, na loucura do Coringa e na obsessão do Batman com, tipo, fazer o bem, sabe? Tipo, não matar as pessoas e tal. E aí tem esse cara que, tipo, é completamente insano, que tá ali querendo justamente provocar o Batman, né? O maior objetivo do Coringa é realmente quebrar o Batman. E eu acho que o Nolan, ele pegou esses personagens e transformou eles, assim, pro filme de uma maneira extremamente interessante, sabe? E é por isso, realmente, também que eu acho que foi algo que me fez gostar tanto do personagem do Batman, sabe? Foi esse filme, realmente. E os Batmans do Nolan, eu acho, assim, que é uma coisa, até, hors concurso, assim, né? Não dá, todo mundo que gosta de Batman Acha que classifica os do Nolan como os melhores, né? Não tem como. Foi Só um que dos filmes que me fizeram gostar de super-heróis, porque até então eu não curtia muito filme de só que super-herói. eles são bem diferentes dos filmes de super-herói habituais, né? Mas acho que foi por esse motivo que eu comecei a assistir os outros, entendeu? Por conta do Batman, ser um filme muito inteligente, assim. Eu acho que os personagens dele ali, eles são muito bem construídos, assim. São histórias incríveis, mas é muito mais sobre o íntimo de cada um dos personagens ali, e até dos vilões, do que a própria história. Você se apaixona muito mais pelo personagem do que pela história, né? Que remete de novo ao Oppenheimer, que ele também trabalha nisso, falando tá dentro da mente dele o tempo todo, dele, né? Com certeza. Exatamente. Eu acho que o Nolan é um diretor que explora isso com muita facilidade. Ele abre isso pro ator trabalhar com uma forma muito fácil, assim, sabe? E é desde o começo do filme, né? Que você vê essa narrativa aqui. O Amnésia. Vamos falar um pouquinho de cada filme aqui, então, eu acho. Eu não assisti esse, então vou pedir pra vocês comentarem sobre ele. Eu lembro que o Amnésia, eu assisti faz muito tempo, tá? Faz tempo que eu não vejo, mas eu lembro que ele foi o primeiro filme confuso, assim, que eu vi na vida, que, tipo, é confuso, mas é perfeito, sabe? Foi o primeiro, assim, foi um negócio que, tipo assim, pô, essa sensação que eu tive assistindo, mas eu não lembro muito dele. Eu assisti ele, eu acho que foi no passado, na verdade, já faz um tempinho. Mas ele já faz foi tempinho, filme... bem recente. Sim. Bem recente, o ano passado. Mas ele, não lembro nem que como se ontem, né, mas... Não, mas o Amnésia, ele foi um filme que eu assisti, tipo, depois de já ter visto, né, os filmes do Nolan, então eu já tava mais acostumado com esses jogos mentais, assim, que ele faz. Mas foi um filme que eu achei muito, tipo, de novo, o final foi realmente o que me pegou, sabe? Que, bom, não vou dar spoiler, mas basicamente... Não, pode dar spoiler, ele é de 2001, eu acho que é o primeiro filme famoso, assim, do Christopher Nolan, se eu não me engano. Então, só pra avisar quem tá assistindo agora, a próxima sentença aqui contém spoiler, gente. Basicamente, tipo, a história do filme é que é um policial querendo achar quem matou a mulher dele, sabe? Então ele vai, tipo, indo atrás desse cara que ele tem um nome ali, e bom, pra falar bem a verdade, eu não lembro direito se é isso o final, mas eu acho que ele descobre que meio que, tipo, ele é esse cara, sabe? E daí, tipo, então ele que foi responsável pela morte da mulher dele, sabe? Tipo, o próprio cara que passa o filme inteiro caçando o cara que matou a mulher dele, tipo, ele tem esse transtorno que ele... Esquece. Ele esquece, mas, tipo... ele esquece, tipo, ele não sabe que ele matou a mulher dele, mas, tipo, ele tá sempre... isso aí. Ele tem igual mesmo... como se fosse a primeira vez. Ele tem aquele mesmo problema da Drew Barrymore, como se fosse a primeira vez. Então, eu não sei se deu pra escutar o que o Will falou aqui fora das câmeras, mas é que a memória dele é resetada a cada 24 horas. Então, ele não lembra do que ele fez. Literalmente, ele não lembra do que ele almoçou ontem. Ele não lembra que já passou do meio-dia. Que foi o autor do crime. Então, eu quero assistir esse filme que botou o Nolan aí na categoria de direção de filme de longa-metragem. Até então ele trabalhava... Tem uma curiosidade aqui. Todos os filmes dele são produzidos pela mulher dele. Ele tem uma parceira de trabalho, que é a mulher dele. Eu vou falar o nome dela aqui, porque eu anotei. Que é a Emma Thomas. Eles estudaram juntos e, pasmem, gente, Christopher Nolan não é formado em cinema. Fiquei sabendo disso ontem e fiquei chocada. Muitos diretores grandes não são, né? Sabe o que ele é formado? Literatura. Por Nossa. isso que ele desenvolve esses roteiros maravilhosamente bem, né? Faz sentido demais. Total, né? Demais. Total. Ele começou como roteirista e produtor, né, britânico. Ele não é... Também outra coisa que eu não sabia. Eu achei que ele era americano. Não, ele é britânico.
E eles começaram esse relacionamento ali na faculdade e ela virou a produtora de todos os filmes. Todos. Caramba. Eu estou falando de Cavaleiro das Trevas, estou falando de O Grande Truque, Batman Begins, estou falando de todos. E temos aqui essas obras-primas maravilhosas. Nossa, eu tô muito empolgada pra fazer esse episódio. Desculpa aí, pessoal. Mas é que Christopher Nolan é um dos meus 2 diretores favoritos da vida. O outro é o Scorsese. Eles empatam muito ali. Mas hoje, com o Oppenheimer, acho que o Nolan se... Passou na frente. Consolidou. Talvez passou na frente. Agora tá na hora, Scorsese, de fazer um filme novo. A Jess precisa ir... Bom, ele vai ter um novo esse ano, né? O Killers of the Flower Moon. Ah, é verdade. Tá é sendo verdade. bem comentado. Tem Leonardo DiCaprio nesse filme, né? É. DiCaprio não tem muita falha, né? Mas assim, geralmente não. eu acho que não vai ser melhor do que o Oppenheimer. Eu já vi, Você não a quer que sinopse seja dele. melhor. Não vai ser melhor que o Oppenheimer. Desculpa tô- aí, Scorsese. Gente, a gente precisa esperar e ver, na verdade. E assim, 4 anos depois de Amnésia, ele vem com Batman Begins, que foi o que colocou ele no hall da fama, né, dos maiores diretores aí da atualidade. E é um filme sensacional também, né? Esse filme, pra mim, ele é mais um daqueles que realmente explorou de novo, tipo, a mente né, do personagem do Batman. Foi um que eu, como fã de Batman, assim, olhando, tipo, ele tratou muito bem essa parte da filosofia por trás de criar o super-herói, sabe? Foi um filme que, tipo, nenhum dos filmes dele é apressado, realmente. Ele viu Oppenheimer, né, teve 3 horas. E, tipo, o Batman Begins, ele começa lá desde quando o Bruce Wayne é criança, que ele cai, que ele fica traumatizado pelos morcegos, daí ele vai procurar o treinamento lá com a Liga dos Assassinos e tudo. E, tipo, no meio de tudo isso aí, que gera esse pensamento dele de acabar com o crime em Gotham, e daí ele volta e, tipo, daí a história tudo se desenrola, né? Mas, realmente, a maneira como ele mergulha na mente do Batman como super-herói é, pra mim, nossa, muito sensacional, assim, sabe? Tipo, não tenho nem palavras. Ele tem essa habilidade, né? Uhum. Christian Bale também tá... É o papel, acho que... Não, ele tem Papel vários da papéis vida muito bons, mas acho que é um dos papéis mais destacados da vida dele. Ele é o muito Batman, né? fera, Pra mim, ele é o Batman. Não tem outro, a gente já falou sobre Batman aqui num outro episódio, né? A gente já falou dos atores que interpretaram, mas não tem, né? O que dizer. E o Ben Affleck é o melhor, né? Sim. É o pior. E o Nolan consegue tirar do ator. É isso que eu acho sensacional. Ele consegue tirar do ator tudo isso, sabe? Cada vez mais ele vai. Poxa, olha com quem ele trabalha aqui também, né? Christian Bale. O Grande Truque Michael trabalha Caine. com Christian Bale de novo. Aham. Que é um filmaço também da carreira dele. Quem é que faz o outro no O- Grande Truque que eu não o Hugh lembro? Jackman. O Hugh Hugh Jackman. Jackman. Isso, eu ia olhar o elenco aqui Sensacional agora. também. Pra não falar besteira. Nossa, esse filme, eu tinha esquecido desse filme. Ele passou por mim, assim, nossa, mas ele é incrível muito bom. mesmo. Esse filme é muito bom Os mesmo. dois são mágicos, né? São mágicos. E, gente, é isso que você fala, é o tempo todo a mente trabalhando, né? Eu não sei o que dizer mais sobre a genialidade. É porque é muito genial, gente. De onde vem, assim, ele tem os roteiristas que trabalham com ele, mas ele mexe muito nos roteiros, porque todos eles têm essa questão que a gente estava falando, trabalhar com a mente do personagem principal, trabalhar com a questão do tempo, Interestelar, que a gente vai falar daqui a pouco, até os próprios Batmans, né? Ele volta no tempo em muitas cenas ali também nos próprios Batmans, então assim... Nossa, é muito verdade. genial. Mesmo em filmes que não teriam, né, essa coisa de brincadeira do Passagem. tempo ali, essa passagem do tempo, ele consegue trazer isso. E o Oppenheimer também é um exemplo disso por causa das cenas do julgamento ali, né? Exatamente. O Você tá Oppenheimer, vivendo- ele intercala muito bem as Intercala cenas muito ali. bem, verdade. O Grande Truque, tem uma curiosidade que eu queria falar, por isso que eu queria olhar, que eu não lembrava o nome dele, mas quem escreveu o roteiro foi o Nolan e o irmão, que é o Jonathan Nolan. Eles trabalham juntos em vários dos filmes. No Batman eles escreveram também. Também, o Batman também é dele. Ele E gosta de trabalhar em família, né? gosta de Resumindo. trabalhar em família. Essa jogadinha deles aí, eu tava lendo aqui, quando eles eram crianças, eles falavam que trocavam cópias de quadrinhos de Frank Miller, Cavaleiro das Trevas, e assistiam Guerra nas Estrelas e sonhavam em ser grandes diretores de Hollywood. Diz que ele começou Caramba. Eu e a pensar minha em irmã ser também, mas não diretor. deu certo. Aí, ó, ainda dá tempo. Ele começou a pensar em ser diretor com 11 anos de idade. Então, Nossa. assim, eles eram crianças e eles já falavam disso. E olha só, depois ele foi fazer o Cavaleiro das Trevas. Olha que interessante, né? Você pensar nisso. Ele gosta realmente de trabalhar em família. Porque Legal. o Jonathan faz vários roteiros com ele, pelo que eu tô vendo aqui.
O Cavaleiro das Trevas, pra mim, depois de A Origem, é o maior trabalho dele, assim. Tipo... Ah, é? Uhum. Nossa, eu adoro o Cavaleiro das Trevas, eu acho. Mas A Origem... Não vamos falar o top 3 Não, é ainda. porque, assim, calma, calma, não vamos calma. dar spoiler até o final. É porque depois eu tenho que falar... Não, tipo assim, falando sobre Oppenheimer, tá? Eu achei um filme tremendo, assim, muito bom. Mas eu me perdi várias vezes no diálogo. Porque tinha muito diálogo. É porque tem muita conversa. Muito diálogo e muito nome ali que, tipo, eu já nem sabia quem que era depois de que eles mencionavam, sabe? Tipo, então, foi um filme que eu acabei me perdendo, ele foi muito denso ali, na parte do diálogo, mas eu ainda consegui, tipo, ainda gostei demais do filme. Só foi uma coisa que acabou pegando um pouquinho pra mim, sabe? Mas, tipo, querendo ou não, os outros filmes todos do Nolan, eu tive que assistir mais de uma vez pra realmente pegar ele inteiro, sabe? Então talvez se eu assistir de novo aí, tipo, eu tenha uma opinião diferente, sabe? Mas isso que tu falou faz muito sentido, assim, pra mim, assim, especialmente o Interestelar, A Origem, são filmes que você tem que ver 2 vezes, porque quando você vê na segunda, você vai vendo coisas que você não sabia, porque você não tinha chegado no final na primeira, né? Mas você vai pegando ganchos, assim, E você eu vai não entendendo. entendi o Interestelar E quando o eu assisti filme... pela primeira vez. Sério? Não entendi, eu tive que assistir de novo. Os outros eu até... O Interestelar é um dos mais geniais. Eu não entendi. Eu tive que o ver Interestelar, de ele ainda novo. tem um negócio do cálculo, né? Porque tu Sim. tem que ficar Meu toda hora Deus, calculando. Se ele tá O aqui, tempo, então passaram o tempo. tantos anos. Aí ele tá lá, daí passaram tantos. O Interestelar tem isso. É um filme pra ver 2, 3 vezes mesmo, eu acho. Nossa. Eu, assim, sinceramente, eu tô aqui fazendo uma culpa, né? Tá, eu não Nazaré consegui aqui, entender né? o negócio aqui. Eu falei, nossa, vou ter que assistir de novo. E eu Pra assisti mim- imediatamente pra poder pegar o negócio do gancho ali nele. Pra mim, a prova disso, de, tipo, ter que ver mais de uma vez os filmes dele, realmente foi o Tenet. Porque o tem isso Tenet, também, é bem quando eu bagunçado. assisti a Eu não primeira assisti vez, Tenet. eu fiquei tipo, filme legal, sabe? Mas aí eu assisti a segunda, daí eu fiquei, nossa, velho. Olha daí, a sacada do filme. Então, tipo, porque quando eu vi da primeira vez lá no cinema, eu fiquei tipo, tá, legal, tipo, as cenas de ação e tal, massa, tipo, a história entendi mais ou menos ali, ok. Mas aí na segunda vez parecia que eu tinha o filme inteiro sacado, sabe? Então, tipo, foi realmente a prova, assim, de que os filmes dele, às vezes, eu tenho que dar mais de uma assistida, sabe? Eu não assisti o Tenet. Sabe que o Tenet... É bom. Inteligente. Mas o Tenet, pra mim, foi um filme que ele... Eu não sei se é porque foi uma coisa... Ele foi pós-pandemia ou foi começo... Ele era pra ser lançado no... Durante a pandemia. Acho que foi 2020, né? Foi. Que era o lançamento dele. Não, ele foi lançado em 2021. Mas Ele não era teve pra ser muita- lançado em 2020. Ele foi um filme que não teve muita expressão no lançamento dele, né? Ele Não, teve... Minto, ele foi lançado em 2020, mas ele era pra ser lançado no começo do ano. E aí ele não... Acho que ele não chegou a passar no cinema. Quando Ele foi estreou, direto pro streaming. Foi direto pro streaming. Foi esse o motivo do Tenet não ter tanta visibilidade. E é um porque filme fodão, assim, igual é os outros. muito bom. Eu não assisti. É bom. Muito bom. Ele trabalha com o tempo reverso. Como é que eu vou Nossa. explicar isso pra você? Eu te desafio a explicar esse filme. Tá lá, vamos lá. Ele trabalha com a realidade reversa das pessoas. Basicamente, assim, tem uma linha do tempo que tá A indo pra frente. Nazaré não tá... Vai lá. Não, assim, basicamente o filme ele trata de uma linha do tempo que tá indo pra frente e uma que tá indo pra trás. Só que, de certa forma, tipo, as duas meio que já aconteceram enquanto estão acontecendo ao mesmo tempo. É basicamente isso o filme, sabe? E daí Realidades a gente... opostas, assim. Isso. Paralelas. Paralelas. E daí Paralelas. é paralelo, isso. E daí a gente vai acompanhando esse personagem que é o interpretado pelo John David Washington, né? Que inclusive foi muito bom. E ele é esse cara que, tipo, tem que impedir uma parada de acontecer lá. Que Tipo, o vai fim do acabar com mundo. o mundo. Tá, nada que a gente não tenha O visto. Nolan gosta muito do fim do mundo, É, pelo exato. jeito. Aí tipo, a gente vai acompanhando esse cara aí que tá, tipo, indo nessa jornada pra meio que impedir um cara de acabar com o mundo. É tipo isso. É isso. Mas é muita loucura. Tem E que ele assistir. volta, você tem que assistir algumas vezes pra você também pegar o negócio. Porque ele volta ele não volta no tempo, ele entra nessa Outra linha do tempo. outra linha do tempo, que é a paralela, que é a reversa, e vai vendo o que tá acontecendo na linha dele ao mesmo tempo. É muita loucura, assim. É uma E aí coisa tu tem que a ficar tua cabeça acompanhando, fica- tipo, o personagem que trocou da linha do tempo aqui, mas ele destrocou aqui, daí ele trocou de novo lá. É tipo Dark? Não. Nunca vi Dark. Não é. Assim, fala de outra linha do tempo, mas não é parecido Não, com eu tô Dark. brincando, mas eu tô só brincando. É porque o Dark, a gente chegou ali na 3ª temporada tendo que assistir Dark com guia, né? O Netflix fez um guia pras pessoas assistirem, né? Sério? Poderia De entender. tão difícil, de tão difícil. É. Mas era bom pra caramba, nossa.
O Tenet, então, eu acho que ele não teve tanta visibilidade por essa questão dele ter sido lançado no meio da pandemia. Se eu não me engano, ele foi direto pro streaming, ou os cinemas estavam ainda fechados, tinha uma limitação de público. Então, ele não teve uma bilheteria tão alta, mas ele é um dos filmes mais adorados pelos críticos do Nolan. Então, Sério? Olha sério, só. é um dos mais adorados, assim. O próprio ator que você falou, O John David Washington. ele foi, assim, espetacular no papel. Tipo, foi um dos papéis também mais memoráveis da carreira dele. Ele é outro ator que tá aí bem em ascensão também, né? Ah. Porque ele é muito bom mesmo. Muito bom, eu gosto bastante. Antes dele, a gente teve o Dunkirk, que foi indicado a vários Oscars, brilhou com aquelas cenas de ação de plano sequência também. O Dunkirk também é outro filme que é impecável no aspecto técnico, né? Muito. Tipo, Nossa. é fenomenal, assim. Mas também não é um filme que se você for olhar o currículo do Nolan, ele não tem tanta expressão, né? Ele não é um filme que Nolan, assim, né? Tipo, Oppenheimer, ele é um pouco fora da curva, ele né? É um pouco fora da curva, E o Nolan não considera ele um filme de guerra, sabia? Eu tava lendo as curiosidades, ele não considera o Dunkirk um filme de guerra, mas ele é um filme que se passa totalmente Mas é na isso que guerra, eu falo, né? ele Muita se loucura. passa no contexto de guerra, né? Mas ele também é muito mais sobre a cabeça das pessoas que estão ali do Também. que sobre certeza. o próprio cenário, né? E aí trazemos de novo a ideia de Nolan de trabalhar com a mente. A das mente pessoas, perturbada né? das pessoas, ou o que a situação em si faz para perturbar a mente das pessoas, Eu né? queria ver se foi escrito também pelo irmão dele, mas aqui não tem essa informação, mas Eu não ele lembrava foi- que o Cillian Murphy tava no Dunkirk. Aham. Ele justamente essa parte mental que o filme trata, ele é bastante um veículo que o Nolan usa pra mostrar isso. Ele é um piloto que meio que cai na água lá e é resgatado num barco, mas ele tá, tipo, tão querendo fugir ali da guerra, tão desesperado, que ele acaba batendo ali no guri que tá no barco junto com eu esqueci o nome dele, mas ele é interpretado por aquele É cara... o Harry Styles. O Harry Styles. Harry Styles? Do One Direction. Não, esse aí é o cara que tá lá na praia, eu Ah. acho. O guri que tá no barco é aquele Barry Keoghan. Enfim, o Cillian Murphy meio que, tipo, ele bate nele lá e daí, tipo, mata ele, coisa assim. Mas é justamente, tipo, essa parte mental realmente que ele acaba explorando por meio desse personagem também, sabe? E é bem legal isso, né? Porque a gente... eu acho, assim, que tem poucos filmes de guerra agora, mais atualmente, que falam da cabeça... Tem aquele Corações de Ferro lá, do Brad Pitt, que ele fala justamente do que a guerra faz com a cabeça, com a mente, com a alma, que seja, né? Do soldado, né? E tem pouquíssimos filmes que fazem isso. Tem um que faz isso brilhantemente, que não é do Nolan, que é o Sniper Americano, que é com o Bradley Cooper, que depois, quando ele volta, né, ele tem aquele monte de problema e não vou contar o spoiler. Só que o Nolan, ele vai muito mais fundo, além, né? Ele vai muito mais fundo. Vai. Eu gosto do Dunkirk, ele foi indicado a alguns prêmios e ganhou com mixagem de som no BAFTA e Oscar de mixagem de som também. Deixa eu ver se ele tem mais alguma categoria. Montagem. Ele ganhou 3 Oscars. Melhor montagem, melhor edição de som e melhor mixagem de som. Se Oppenheimer não ganhar o de som e montagem, eu não sei o que tá para Não, e trilha sonora também, trilha sonora, Nossa, a trilha sonora foi... Gente, são tantas categorias técnicas que o Nolan é muito bom, mas ele também trabalha com uma equipe maravilhosa, né? Nossa, porque o som do filme dele não tem o que discutir. Mas ser um bom diretor é fazer boas escolhas, né? Exatamente. Também. Então... Além das escolhas de atores, a equipe técnica dele é muito competente, né? Sempre trazendo aí essas categorias Eu, assim, saí do cinema no Oppenheimer com a sensação, meu Deus, ele vai ter indicado uns 10 prêmios. E, assim, eu acho que até mais, tá? Talvez. Eu acho que chuto até mais. 10, assim, certamente, assim, sabe? Mas eu acho que pode ser que tenha mais. Não, eu também. O Cillian Murphy certamente vai ser indicado a melhor ator. O da Robert Downey. Eu acho que o Matt Damon ali, tá? Também? Eu acho que o Matt Damon. Eu acho que o Robert Downey Jr. Não, incorporou. o Robert Downey Jr. foi certeiro. Eu achei que o Matt Damon não foi tão assim. Porque ele aparece menos, talvez. Eu vou falar que o Matt Damon, eu acho ele meio parecido em todos os papéis, assim, tipo, eu sou muito fã dele, eu acho que é por isso. Eu gosto dele também, sim, mas... Mas eu achei que ele ficou um pouco escondido nesse filme, sabe? Talvez Sério? por ter tantos personagens, se eu não me engano, eu li que tinha mais de 40 personagens falantes no filme. Sim, era então, muita gente. Tanto que tem um negócio nesse filme que me chamou muita atenção, assim, ó, de repente...
todos os atores da minha adolescência voltaram. Não, gente, assim, ó, cada figura, de repente apareceu ali no comecinho o Scott Grimes, do Party of Five, tava lá, um carinha do... Diário de Banana. Teve Banana, do 90210. Gente, cada um, aí... E pra fechar com chave de ouro, o Josh Hartnett, né? Gente, a ressurreição de Josh Hartnett. A ressurreição no final dos anos 90 e dos anos 2000, apareceu isso? todo mundo. Achei ótimo, achei incrível. Então, ele tinha tanto personagem que, gente, eu até vi a crítica lá falando, a Isabela Boscov, que eu sigo lá e gosto dela, falou assim, não tinha respiro. Não tinha respiro. Assim, era uma coisa muito louca. Uma constelação, basicamente, né? Constelação. Porque era muito ator bom. Tem uma coisa que eu tenho uma ressalva pra falar. A Florence Pugh, tadinha. Ela só apareceu... Não apareceu nada. Podiam ter deixado ela, tadinha. Fiquei um pouco decepcionada com a participação dela. Assim, ela só apareceu pra... Com o espaço que deram pra personagem, não com a participação. Porque a participação foi perfeita, né? Exato, eu acho ótima. Eu acho que ela tinha uma importância histórica maior, mas ele não quis abordar muito isso, até pela própria esposa dele. Eu não sei... E talvez pela limitação do tempo, né? Porque a gente tem essa questão do tempo. O filme foi rodado em 16mm pra passar no cinema IMAX. Então, a limitação era por conta disso. Por causa do IMAX, que não tinha a possibilidade de ter mais de 3 horas. Mas, tranquilamente, esse filme poderia ter umas 4. Até mais, se duvidar. Porque o filme passou, assim, num piscar de olho. Eu não sei se essa foi a sensação de vocês, mas todas as pessoas com quem eu estou conversando estavam dizendo, nossa, passou muito rápido. Nem vi as 3 horas passarem, assim. Passou mais rápido do que eu achei que ia passar. Mas, tipo, eu ainda senti que o filme teve, tipo, pelo menos, sei lá, umas 2 horas e pouco, assim, sabe? Mas, tipo, realmente, ele foi assim, bem num pique muito rápido. Pra mim foram 3 horas não cansativas. Não cansativas. Isso, então, eu achei que passou em 30 minutos. Uma coisa legal desse filme e dos filmes do Nolan é que ele tá trazendo os jovens, resgatando os jovens pro cinema. Poucas vezes eu tenho um irmão que tem 23 anos, tá na tua faixa etária ali, ele ir pro cinema assistir um filme. Ele falou, eu quero ir no Oppenheimer, me avisa quando você for. Então eu tô vendo que a gente tá resgatando com esse tipo de filme aqui que o Nolan tá trazendo hoje, até os próprios filmes de terror que a gente tá vendo ali, resgatando os jovens pro cinema, que não iam tanto. Eles iam assistir mais outras coisas que não eram tão profundas, e agora eles estão entrando mais nesse universo do, vamos dizer, do cinéfilo, assim, da pessoa que, né, entende mais de filmes. Assim. Eu acho que isso também tem muito a ver, claro, o mérito do diretor de fazer um negócio muito bom, né, mas é muito mais com o marketing em cima do filme do que qualquer outra coisa, né. Você acha? Eu acho que sim. É que o marketing do Barbenheimer não teve como também, né? Eu acho que o Oppenheimer surfou na Barbie. Aquele meme que é tipo... brilhantemente. Brilhante. Porque é isso, né? Ele pegou o gancho ali da Barbie e foi, né? Aproveitou essa disputa que as pessoas colocaram. Porque não é uma disputa, na verdade, né? Sim. Mas ele pegou ali e achou o espaço dele, né? Inclusive, até os próprios atores falaram que acham, tipo, incrível que tem um filme tão... Tipo, filmes tão distantes, mas assim, tão próximos ao mesmo tempo, né? Exato. Tipo, a Barbie, que é tipo a boneca, e aí o cara que criou a bomba atômica, sabe? Não, é o preto e o rosa, sabe? São coisas que... E no cinema era nítido, eu já falei isso no episódio da Barbie, que as pessoas que foram assistir o Oppenheimer e as pessoas que foram assistir Barbie, era um mar de preto de um lado e um mar de rosa do outro, gente. Quando eu cheguei de rosa lá pra assistir o filme da Barbie, quase que, tipo, eu queria entrar lá na sala do Oppenheimer só pra, tipo, dar uma quebrada no meme, sabe? Mas teve gente que fez sessão dupla que foi, né? Provavelmente foi de rosa ou botou depois uma roupa preta. Eu assisti os dois de preto, mas tá tudo certo. Não, eu assisti de rosa. O Barbie também fui lá fazer foto na casa e tal, né? Tem que ser fã, né? Mas foi um dos dias que eu me senti mais feliz, assim, no cinema, e que eu vi esse movimento das pessoas voltando, assim, que eu acho que não tem preço, assim, sabe? Isso é uma coisa sensacional que tá acontecendo. Numa época que a gente fala muito de streaming, que a gente fala muito, né, de telas em casa, tá voltando, tá resgatando isso, que é uma cultura, assim... E reunião das pessoas. As pessoas estão ali por um motivo que é incomum, assim, né? Que é a arte, né? Que é a arte, exatamente. Mas, e o Oppenheimer,
o Oppenheimer em si, assim, não vou nem falar de Barbie agora, ele é um filme que ele precisa ser, pra mim, tá? Ele precisa ser assistido no cinema por causa do som. Também. É uma coisa que é impossível de fazer aquilo em casa, sabe? E, claro, a pessoa vai assistir em casa, vai ser um filme bom igual, né? Óbvio. Mas o negócio de você assistir no cinema, o negócio do som, ele muda muito a experiência. Assim. Inclusive, eu quero ir assistir naquela sala mais top agora. Assistir de novo. Porque nas primeiras semanas era impossível a gente conseguir ingresso, né? Então agora eu vou comprar de novo, vou assistir de novo no cinema pra ter essa experiência um pouco mais Eu preciso assistir o Barbie de novo, porque eu queria assistir naquele final de semana da estreia ali, pra gente falar no podcast, né? E também porque eu tava bem ansiosa. Então eu só consegui uma sessão na sexta-feira, no meio da tarde e dublado. Putz. É complicado. Só que eu precisava assistir o filme, né? Eu queria assistir, então eu falei, agora vai ser isso. E depois, mais pra frente, eu vou assistir ele legendado de novo. Só que aconteceu uma coisa ali, que as pessoas, elas estavam em polvorosa. Tipo, tava todo mundo querendo ver esse filme, tava todo mundo muito emocionado. Então, no cinema, gente, você assistir um filme dublado numa sala de cinema barulhenta é uma tortura. Porque às vezes eu não conseguia nem escutar o que os personagens estavam falando. Um saco. Eu também não gosto. Eu não gosto, mas já assisti filme e a sala pra poder cheia, vir gravar aqui no podcast. Então... às vezes a gente tem que fazer, né? Mas a sala cheíssima, assim. Não, você tem que ver legendado só pela música do Ken, velho. Não, mas a música é perfeita. Mas a música, graças a Deus, o musical não foi traduzido. Sério? Graças a Deus. Tá, não, menos mal. A parte musical ali dos Kents foi o ápice do filme. Meu Deus. Foi a melhor cena. Perfeito. Gente, a gente tem que falar dos outros dois filmes de muita relevância dele, que é A Origem, que é um dos papéis mais destacados do Leonardo DiCaprio, na minha opinião, e é um dos filmes mais inteligentes do Nolan, né, que trabalha com a questão, de novo, da mente, e é uma coisa que vai aprofundando. Eu nem sei se isso é possível, se é só uma teoria e tal, tem gente que diz que é possível acessar pensamento através dos sonhos, mas ele trouxe uma temática ali que a gente nunca tinha ouvido falar quase no cinema. Sim. Era um negócio de trocar corpo, beleza, isso aí existe. Agora, entrar não, na trocar mente corpo é top. Coisa troca, fácil. troca. Coisa simples. E pra mim é um dos filmes mais geniais dele, assim, A Origem. É um filme que eu já assisti algumas vezes e ainda aquele negócio do peão rodando no final ainda me dá até hoje eu fico pensando, sabe, tipo... É o meu preferido. Será? Achei que ia ter até uma sequência, assim, sabe? Com aquela cena ali. Eu espero depois. que não. Eu acho que tem filme que não precisa. Mas eu achei. Depois não é um filme pra ter sequência mesmo. Exato. E o Interestelar, que é o meu... Eu acho que agora eu fiquei em dúvida se é o Interestelar ou o Oppenheimer, mas é o meu favorito do Nolan até o Oppenheimer chegar. Que é um filme genial, né, gente? Não, mas A Origem realmente é um filme extremamente inteligente, sabe? Tipo, a questão toda de... Ele meio que pega conceitos que a gente já sabe, né? Sobre o sonho e ele implementa ali na própria história dele. Tipo, a parada de tu só conseguir, tipo, ter sonho com coisa que tu já viu, sabe? Tipo, ficar imaginando ali e criar coisas dentro da tua cabeça, que tem que ter o arquiteto ali do sono e coisa assim. Tipo, cara, essas coisas, tudo que ele trouxe foram... muito, tipo, te deixaram muito com a mente amarrada, sabe? Muito. E aí tu ficava vendo aquela parada de eles na van caindo, tipo, eles ficam o filme inteiro caindo daquela van, da ponte, e aí, tipo, entrando em um sonho, dentro de um sonho, e aí, tipo, eu tive que assistir umas 3 vezes até entender a parada dos degraus, sabe? Quantos níveis de sonho ele tava trabalhando ali, né? Aí, tipo, cara, no final lá, eles ainda fazem um outro sonho pro cara só, tipo, falar pro pai dele ali, tipo, o pai dele, na verdade, fala pra ele, né, que ele tava orgulhoso dele, uma parada assim, e daí o cara decide, tipo, não fazer um império lá e tal. O negócio dos sonhos, eu achei muito brilhante, primeiro ele abordar isso, assim, pra mim, sabe? Vamos abordar. Porque é uma coisa que os sonhos é uma coisa que intriga a mente de todo mundo, né? Mas se fala muito pouco. Mas é uma coisa que intriga a mente de todo mundo. E aí ele, né, foi pra camadas, assim, que a gente jamais ia imaginar que iam ser exploradas. Sonhos, muito. Sim. E tem Cillian Murphy de novo nesse filme, né? Não tem um papel tão relevante, né? Mas toda a história dos degraus, como você falou, gira em torno dele. Ele é um dos personagens que molda toda essa história aí dos degraus, né? A decisão do pai dele, no final das contas, que dá todo o start no filme. Claro, tem a dinâmica ali dele com a mulher, né? Que
é a droga da vida dele Nossa, e tal, enfim. Isso aí é muito legal, na real. Tipo, eu acho que uma outra coisa que o Nolan trata bastante nos filmes dele é a parte de obsessão, sabe? E Bem observado. esse filme, a parada que ele tratou em relação a isso foi justamente a mulher do Cobb, né? Que era o Leonardo DiCaprio. E, tipo, com aquela parada toda de que eles tinham ido pro sonho, construído toda uma vida lá, e aí daqui a pouco ela voltou pra vida real e não sabia distinguir se era vida real ou sonho e se matou, sabe? Acabou se jogando lá Então, tipo, todas essas paradas que ele traz, assim, tipo, te fazem pensar muito, sabe? E, tipo, ele consegue fazer tudo isso em um filme só, sabe? Ele é um cara que trabalha muito com a mente do espectador, né? Uhum. Em todos os filmes Na dele. mente do personagem dele, E ele do acaba trabalhando a mente do espectador, Uhum. gente. Socorro, meu Ele Deus. é um cara muito... Vamos pensar assim, ele é um cara muito fora da curva, assim, se a gente for pensar. Ele é um gênio, né? Na Ele é um verdade, gênio. Ele é um gênio. É ele um impossível tu, pra mim, assistir, por exemplo, Dunkirk e não, tipo, sentir que tu tá ali, sabe? Uhum. Inserido. Tipo, e é engraçado porque Dunkirk, ele é contado de 3 pontos de vista diferentes. Que é a Força Aérea, os caras lá da Inglaterra atravessando a França ali pra ir pegar os soldados, e o soldado que tá ali na praia, tá sabe? ali pra esperar o resgate. E tu consegue se relacionar com todos eles, sabe? Tipo, é bizarro. Eu ia falar, ia trazer o gancho pra isso. A gente tem que, daqui a pouco, encerrar o nosso episódio, porque já tá chegando no final do nosso tempo. Mas o Interestelar é muito isso. Você sente o que a Murphy tá sentindo no Interestelar. Você sente o que o... A Murphy é... A Murphy é a filha dele, que é a Jessica Chastain que faz, né? Você sente o que ela tá sentindo. Você sente o que a Anne Hathaway tá sentindo. Então, assim... E, de novo, né? O pai da Anne Hathaway aqui também tava no Batman. Ele gosta de trabalhar com os... o Alfred, né? Do Batman. Ele gosta de trabalhar muito com os mesmos atores, assim. Ele tira muito dos atores, né? O melhor que eles têm. E você sente que você tá dentro do filme. Isso são poucos diretores que conseguem, pelo menos no meu ponto de vista, né? Jess, pessoalmente, aqui me fazer sentir. Me sentir dentro do filme. São poucos diretores que conseguem fazer isso. Te transporta, né? Porque é tão intrigante, as tramas, elas são tão intrigantes que elas te transportam. É impossível tu ficar alheio, né? Por isso que é muito bom assistir os filmes dele no cinema, né? Porque é zero... É porque daí é a imersão total, né? É uma imersão muito maior. Não, e não vamos nem falar do final do Oppenheimer também, né? Não. Nossa, aquele final lá... Não, a gente não pode dar esse spoiler. Não, eu sei, tão mas feio. tipo... Eu tô tentando lembrar, não lembro do final. Gente, assisti o filme semana passada. Meu Deus. Como assim? Cara, o final pra mim foi tipo... Não tô lembrando, gente. Não, mas nós não vamos te contar. Danny Jr. Strauss. Isso, ele viu lá, deduzido por vaidade e começou toda a trama. Exatamente, foi um negócio de ego ali, né? Tem um negócio de ego muito grande nesse filme também. Sim. Exatamente. E no final... E aí o Nolan conta isso de forma inversa também, né? Porque a gente só fica sabendo depois. Ele não gosta de linearidade. Não, jamais, nunca. Nunca foi linear. Até pra contar eu acho que ele nunca será. Ele Bagunça nunca um será. pouquinho. Vamos fazer o top 3 dos nossos filmes favoritos do Nolan agora? Bora. Vai lá, teu top 3, teu terceiro agora. filme. Posso ver a lista aí? Enquanto vocês falam de ver a vocês. lista. Eu já tenho o meu na cabeça, então não preciso nem dar uma olhadinha Eu só na tenho que lista. ordenar mesmo, porque... Gente, Terceiro lugar. Pra mim... Ai, não sei. Ai, que difícil. É difícil, né, de escolher? O meu terceiro eu saberia, só que eu... Ai, gente, eu queria colocar 4, mas... Não pode, é só 3. Jesse Lodge. Agora Olha, tu meu me vai ser meio complicou. polêmico, tá? Só avisando. Pode falar, qual que é o teu terceiro? Olha, meu terceiro vai ter que ser Cavaleiro das Trevas. Porque Cavaleiro das Trevas. eu gosto demais do estudo de personagem que ele faz, da trama, dos atores, de tudo. Pra mim é uma composição perfeita, assim. E é só o terceiro. Tá justo, ali. O meu é o Interestelar. Interestelar, terceiro. Terceiro. Que dor de coração. tá justo. É que é difícil. É muito difícil. Muito difícil. Eu amo os 3 do Batman, mas o meu terceiro vai ser a Origem. A origem. Segundo, Bruno. Olha, o meu segundo, eu vou dar pra Dunkirk. Eu gosto pra caramba da composição, eu gosto de filme de guerra e esse filme pra mim é muito único, sabe? Cavaleiro das Trevas. O meu vai ser o Oppenheimer. Segundo? Segundo. Ué? É porque eu já falei aqui, né? Mas tudo bem. Vamos lá primeiro. Meu primeiro é a Origem.
Porque eu sou muito fã, muito, muito fã desse filme. Ele foi um filme que eu assisti, que foi o primeiro que realmente enrolou minha cabeça, assim, de uma maneira que ficou pra sempre, Provavelmente sabe? foi ele que te fez gostar muito. Ah, não, foi os Batmans, né, que vieram antes também. Foi, mas, tipo, a parte de filmes, assim, tipo, porque Batman é um filme de super-herói, né, querendo ou não, de filmes, assim, realmente, ficção científica e tal, foi a Origem. A Origem também. O meu é Interestelar. Então, Interestelar primeiro. A Origem terceiro, Oppenheimer. Eu fico muito em dúvida entre Oppenheimer e Interestelar ali, mas eu ainda vou levar o Interestelar. Eu queria botar o Oppenheimer na lista, mas não encontrei lugar dele. Menção honrosa. Não, o Batman, gente, é um filme muito bom, mas eu vou ter que deixar ele pra quarto lugar, porque, né? Pra falar bem a verdade, eu acho que o Nolan, ele não tem filme ruim, não né? Tem. Ele tem filme bom e filmes melhores, sabe? Pra mim... Ele tem filme bom e filme sensacional. Exato. Na minha lista Pra aqui. mim, por exemplo, se eu pegar, tipo... Vou dizer, eu acho o Tenet um filme bom, tá ligado? Mas aí tu pega, por exemplo, A Origem, ou como eu falei, Cavaleiro das Trevas, ou Dunkirk, pra mim, um dos melhores. São melhores, Sim. né? Eu acho que talvez o Tenet, aquilo que a gente falou, que ele ficou meio esquecido, Exato. tadinho, porque ele foi lançado no meio Tadinho. da pandemia, mas ele é um Tadinho. filme muito bom, assim, também. Uhum. Tem uma curiosidade que eu não falei do Christopher Nolan, que ele não usa quase o CGI nos filmes dele, né? Ele tenta usar de formas que não atrapalhem os personagens dele. Então ele sempre evidencia essa questão do personagem ali e não usa muito o CGI. Eu acho isso muito legal nos tempos atuais, que a gente vê muito massa. CGI nos filmes. Eu, particularmente, não gosto tanto. É necessário em algumas partes históricas, ok, mas curto muito essa perspectiva do Nolan não usar o CGI nos filmes dele. Eu acho, até ele recriou a explosão nuclear, né? Gente, como é que ele fez isso? Esse filme... Temos um bom diretor de arte aí, né? Vamos combinar. Ele podia acabar com o mundo de novo. Vocês já pensaram nisso? Se fosse um negócio lá da bomba de hidrogênio, quem não viu o filme ainda, por favor, vá ao cinema assistir, porque é um filme sensacional. Ô, Bruno, obrigada pela tua participação aqui. Não, agradeço demais pelo convite. Aula de uma aula de Christopher Nolan que a gente teve aqui hoje. Te adorou. E fica, né, o convite para as pessoas que não assistiram o filme ainda. Assistam no cinema, por favor, que vale muito a pena pela questão do som. Sabe o que eu acho? Eu acho que a gente podia colocar um... eu vou perder, mas tá. Eu acho que a gente podia colocar aqui... Lembra quando a gente fazia a disputa Affleck e Damon? A gente podia fazer um Barbie ou Oppenheimer. Para as pessoas deixarem nos comentários. Qual é o filme do ano pra você? É Barbie ou Oppenheimer? Se você gosta mais do Oppenheimer, comenta neste episódio. Se você gosta mais do Barbie, comenta lá. E nas nossas redes sociais, comenta os dois. Porque aí não tem como você assistir qual é o episódio mais legal. Vamos fazer um corte disso? Comenta aqui, pra gente saber, pra gente pontuar quem que tá na frente. Comenta aqui se você gosta mais de Barbie ou Oppenheimer. E se você ainda Barbie, não né, segue a gente, né, por favor, siga nosso canal lá, Cinegirls, no YouTube. Aperta lá no sininho pra ativar as notificações. Toda segunda-feira às 19 horas tem episódio novo. Obrigada, Bruno, pela tua participação. Eu que agradeço. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Até a próxima. Em homenagem ao Nolan, não é mesmo? Agora tá me devendo um Tarantino. Agora eu tenho que fazer um do Tarantino também. Tá me devendo um Tarantino. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada.